Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Aproveitando que estão todos de pé, abra sua Bíblia. Levítico 19, 32. Depois abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do 25 ao 30. Glória a Deus. Diz assim Levítico 19, 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente eu falei para o pastor Ida Marques, eu fiquei assim pensando, eu vou falar de manhã, ganhei a oportunidade, à noite a irmã Suzy havia me convidado, eu falei assim, vamos repartir, né? Aí ele falou, não, você ganhou a oportunidade, né? E como eu testifiquei aqui já algumas vezes, acho que ontem na consagração de manhã eu testifiquei isso, que eu fiz um propósito com Deus de não rejeitar as oportunidades que Ele me desse. Isso depois que o Espírito Santo me deu uma forte lição, e eu fiz esse compromisso com o Senhor, que mesmo com dificuldade, seja o que fosse, eu não dispensaria as oportunidades. Meus irmãos, passando aqui para a palavra do Senhor, o ser humano passa por 3 etapas significativas em sua vida, desde que ele passa a existir. Em cada uma dessas etapas, Deus cuida de uma forma especial, Deus trabalha, Deus tem propósito. Em todas as etapas. Inclusive, quando eu fiz essa pesquisa, fala 3 etapas: infância, adolescência e fase adulta. Eu já vou mais além, eu falo, não são só essas 3 não, tem uma 4, que é o momento da geração. A partir da concepção, quando o espermatozoide, quando ele penetra ali no óvulo e existe a concepção, é uma vida. Já é vida, em segundo Salmo 139, Deus já está cuidando, entretecendo, Deus está escrevendo tudo no livro dele. Olha só, como que isso é com propriedade que eu falo, que desde a geração essa vida é preciosa, por isso nós discordamos totalmente com o aborto. É crime, é homicídio. A não ser que seja o espontâneo, o involuntário. Porque aí, como foi no meu caso, eu tive 2. Foi Deus que quis assim. Eu queria tanto aquela criança, mas Deus não quis. Quis para si e já está com ele. Aquele ser que passou a ter vida, que foi concebido, é um ser que está com ele na glória. E ele teve o seu propósito para com aquela vida. Então existem essas 4 fases: geração, infância, adolescência, fase adulta. Na infância existe a primeira infância, que vai de 0 a 3 anos, a segunda infância de 4 a 7, a terceira infância de 9 a 12, de 13 a 18, ou alguns consideram até 20, vai a adolescência, de 20 a 40 é o jovem adulto, ou adulto jovem, a meia idade, né? A maturidade se adquire aí. Ou melhor, a meia-idade de 40 a 60, que é considerada a maturidade. E a terceira idade, que vai de 60 a 65 para frente.
a última das fases, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, que estabeleceu entre 60 a 65, considerando, muitos consideram que a partir da data da aposentadoria, né? Então, aqui para nós, 60 para a mulher, 65 para o homem, já se considera a melhor idade. Mas isso é muito relativo, porque tem pessoas idosas que já passaram dessa fase dos 65 para frente, estão para frente dessa idade, muitos até com 80, 80 e tantos anos, que ainda tem um vigor diferenciado, uma vida ativa em muitos sentidos, uma consciência, uma saúde física e mental, que tem ânimo, enquanto que pesquisas declaram que tem pessoas que estão naquela meia idade, dos 40 aos 60, ou até mesmo antes, considerados jovens, que se consideram arrasados, acabados, não tem ânimo, não tem projeto, não tem sonho, e muitas vezes levados pela depressão. Um dos casos de uma pessoa, biblicamente falando, que já estava assim, com a idade avançada, mas considerava jovem e declarou isso, foi Josué, né? No seu livro titulado com o seu nome, né? Josué 14, 11 e 12, Josué fala, lá depois da conquista da terra, né, na repartição ali das heranças, ele fala, olha, eu estou com 85 anos e me sinto com aquele vigor de quando Moisés me mandou para ir espiar a terra. Aquela força de vontade, aquele ânimo, isso é incrível. Eu posso até dizer que isso é milagre dessa idade, né? E já vimos Elias, que a Bíblia não fala a idade dele, um ser humano natural como eu e você, usado por Deus, um profeta, mas natural, e que entrou numa depressão por causa de uma opressão sofrida, de uma ameaça, e ele quis morrer. Ah, para mim acabou, basta. Tira minha vida, meu Deus, basta. Deus fala, não, 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 tem muito caminho para você andar, né? Alimenta aí, ó, e vai cumprir sua carreira. Então a gente vê isso nesse sentido, quando se trata de idade, né? Mas nós sabemos que mesmo estes que têm mais vigor, que são saudáveis, eles estão nessa última fase, que é chamada da melhor idade. Interessante que, observando sobre esse assunto, eu fui ver lá no Salmo 90, versículo 10, Moisés disse algo importante. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Agora você vai entender o contexto do que Moisés disse isso, você vai ver que ele está se referindo à brevidade da vida, aquilo que Tiago confirma lá na sua carta também. A vida é muito breve, é muito passageira, por mais que você viva muitos anos. E ele disse isso aqui, não se sabe com que idade ele estava, quando ele declarou isso aqui no Salmo 90, o Salmo 90 é de Moisés. Depois nós vamos estudar sobre a história de Moisés, nós vemos que 40 anos ele foi ali, conviveu no palácio de Faraó, criado pela filha de Faraó. Depois, os segundos 40 anos da sua vida, ele passou no deserto de Midian, com uma história totalmente diferente. E nos últimos 40 anos da sua vida, quer dizer, depois dos 80, que ele falou que a maioria das vezes é cansaço, é enfado, é canseira, foi que ele foi ser pastor. Conduziu um dos maiores rebanhos já existentes na face da terra, tirando o povo ali do Egito. Veja bem, meus irmãos, como que existe um mistério de Deus na nossa vida, e o que Ele tem para cumprir para mim e para você, não importa se é criança, se é adolescente, se é a meia idade, ou se já está na velhice, Ele vai cumprir. Ninguém pode impedir os planos de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida. E eu falei isso e reforcei isso essa semana.
Joguei lá no Instagram, joguei no grupo da família, falei, olha, nada pode frustrar os planos de Deus. Por quê? Porque tem muito crente com medo. Se eu ficar sem tomar a vacina, o Covid está aí. E se eu tomar, o povo está falando que vai ter isso, vai ter aquilo outro. E agora, o que eu faço? E entra aquele temor, entra aquela angústia. Não se preocupe, não acontece nada que não seja pela permissão de Deus. Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando do seu povo. Somos filhos dele, ele sabe o que faz. Glória a Deus por isso. A velhice é uma dádiva de Deus, ela é bênção. E o primeiro mandamento com promessa é o 5º mandamento, lá de Êxodo 20. Honrarás a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Promessa de vida longa. Pastor, então quem morre cedo foi porque não honrou pai e mãe. O que é isso? Não nos cabe julgar quem foi um aborto, quem morreu criança, quem morreu jovem. Não, Deus tem o controle da vida na mão dele. Mas que existe essa promessa, existe. Então por que não valorizar? Por que não querer obedecer e cumprir o mandamento de Deus de honrar o pai e a mãe? E quando a palavra de Deus dá esse mandamento, não fala honra seu pai e sua mãe se foram os melhores pais do mundo. Bonzinho, do jeitinho que você quer e gosta, fazendo tudo que você se agrada e gosta. Não. Honra teu pai e tua mãe independentemente de quem sejam. Se são crentes, se não são. Que sua situação estão, honra. É claro que nós sabemos que existem situações extremas de pais que abusam de filhos, que espancam, que fazem coisas horríveis, né? Cada caso tem suas exceções, mas quem vai considerar isso acima de tudo é Deus. O importante é que você não guarde traumas, não guarde ressentimentos, coloque nas mãos de Deus, ore. Ontem eu estava dando conselho para uma parente minha, falando, olha, ela, Arlene, eu estou com tanto ódio, eu falei, olha, isso não é de Deus, isso é maldição sobre sua vida, perdoa, ore por essa pessoa, perdoa, porque se você não perdoar, você não pode orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Que dívida é essa que essa pessoa tem com você? Perdoa, para que você possa orar assim. Então são tantas coisas. Nós lemos Levítico 19, nós vemos ali o título, a repetição das diversas leis. O capítulo 20 fala das penas e crimes, e a maioria das penas, dos crimes cometidos ali em Levítico 20, se trata da moral, relacionada à imoralidade no sentido sexual, transgressões, ali enfatiza muito cada tipo delas. Então isso é crime diante de Deus, presta atenção, vê como é que está a sua vida, como você tem andado, porque a imoralidade sexual não é chamada só de pecado, não é chamada de crime aos olhos de Deus. E tem sentença, cada crime. Claro que não estamos mais debaixo da lei, mas nós observamos e tiramos dali o princípio. Tem coisas ali, pouquíssimas coisas, que não são ratificadas no Novo Testamento, como a guarda do sábado, não tem isso ratificado, confirmado no Novo Testamento. Como a lei dos sacrifícios, não tem isso, porque Cristo cumpriu e fez o maior de todos, o único sacrifício necessário. Mas a maioria dos princípios éticos e morais ali prevalecem para a dispensação da graça e prevalecem eternamente. E é por isso que tem que ser observado o princípio da justiça, da solidariedade, da honestidade, da moralidade, da beneficência, do respeito, da boa convivência, do pudor, do amor ao próximo. E quando no versículo 32 fala para honrar o idoso, levanta-te diante da face dele e honra ele, é mandamento meu, eu sou o Senhor teu Deus. Como isso muitas vezes tem ficado no esquecimento. As novas leis elaboradas pela educação, tem muitas educadoras aqui, sabe que trouxe muito prejuízo, tirando até mesmo a autoridade do professor dentro da sala de aula. Mas quando eu era criança, eu fui ensinada a
a respeitar os idosos, independentemente, só por ser mais idoso. Minha mãe falava, pede benção. Quem lembra disso? É mais velho, ó, pede benção. Chama de senhor, de senhora. Agora as coisas vão se perdendo, é aos poucos. E o respeito vai acabando, é aos poucos, é gradativamente. Por isso que a iniquidade vai aumentando. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfria. Mas por quê? Porque vai aceitando certas coisas que são primordiais, como essa do respeito. Levanta-te diante da face do velho. Hoje, muitos não levantam nem para dar um lugar para um idoso, num ônibus ou numa fila, seja lá o que for, pôr lá na frente. São prioritários nesse sentido, mas muitos nem valorizam isso, não respeitam, discutem. Bate boca. Quando eu era criança, se eu discutisse com a minha mãe ou com meu pai, eu podia saber o que vinha para ali. Bate boca e quer ganhar todas, não lembrando que é mandamento honrar, que é mandamento de Deus respeitar. E eu acredito assim que só por estar na última fase da vida, que é a terceira idade, não tem outra depois dessa, não tem quarta idade, não tem quinta. Só por estar naquela fase final já merece respeito, porque os dias estão mais resumidos. Não se sabe, pode viver 100, 100 e tanto, mas também pode não durar mais um ano. Mas só por esse fator já se deve prestar uma atenção maior, ter um zelo maior, um cuidado maior. Eu anotei aqui, me passou, mas eu anotei que em junho, se não me engano, dia 15 de junho é o dia mundial da preservação, do cuidado com o idoso, no sentido da violência, contra a violência ao idoso. Porque igual existe violência contra a criança, existe violência contra o idoso, porque ele se torna mais frágil também, mais dependente também, igual a criança. Quantas vezes vocês já viram no noticiário, né? Aquela pessoa idosa sendo cuidada e os seus cuidadores tratando, e sufoca, dá tapa, senta com dureza, igual muitas babás fazem com criança. Precisa se colocar câmeras, que é para trazer, né? Meu pai é dependente, totalmente dependente, já vai para 5 anos agora em maio, que meu pai está na sonda e totalmente dependente por causa do Alzheimer, 86 anos. Tem que ter uma câmera lá bem no meio do quarto, mostrando 24 horas o que está acontecendo. Porque tem cuidadores, tem enfermeiros ali, que não são só os familiares. Tem que saber o que está acontecendo. Porque tem muitos que sofrem maus tratos. E o pior é quando sofrem maus tratos por quem menos se espera, por filhos, por pessoas próximas, que devia dar todo o amparo, amar, cuidar com o maior zelo, mas não. Meus irmãos, o tempo ali acabou e nem começamos aqui a falar algo sobre Simeão, né? Lemos lá em Levítico e eu li uma partezinha de Simeão que eu quero falar rapidamente aqui, resumidamente. Um homem cujo nome era Simeão. O texto não fala, mas tudo indica que ele era um sacerdote. E o sacerdote, o levita, tinha várias circunstâncias para ele, a partir de que idade ele começaria a exercer o seu ministério e quando ele pararia, né? Ele começava a exercer seu ministério quando tinha muita urgência, igual no caso quando o povo voltou do cativeiro, né, para Israel, para Jerusalém. Ele começava com 20 anos, tinha que começar mais cedo. Mas nas condições normais era a partir dos 25, para ir tendo 5 anos de treinamento, porque a fase certa para ele trabalhar era de 30 a 50. 20 anos na ativa. E isso está registrado em Números 4, versículo 3. Então tudo indica que Simeão já não estava mais na ativa. E nós vamos ver isso aqui para frente um pouquinho, quando chegarmos lá. Por exemplo, ele era diferenciado, esse homem. Ele era justo, diz o texto, e temente a Deus. Um homem que tinha compromisso com Deus, que procurava viver uma vida íntegra diante do Senhor. Já nessa fase, na terceira idade, com certeza.
e já aposentado do seu ofício de sacerdote. Mas ele mantinha regularmente o compromisso com o Senhor, ele ia para o templo. Assim que podia, ele queria estar lá. Assim que podia, ele queria estar relembrando o que ele fazia, adorando a Deus de alguma forma. E aqui nós vamos ver em primeiro lugar sobre o caráter, como já falamos, justo e temente a Deus. Atitude de fé, qual que era? Ele esperava a consolação de Israel. E qual era essa consolação? O Messias, a promessa era real. Isaías falou, ele viria, ele nasceria de uma virgem. A virgem conceberia e ele nasceria para ser o Salvador. E ele guardava isso bem vivo no coração. E ele tinha essa chama acesa, ele queria ver essa consolação de Israel. Ele tinha essa atitude de fé. O que ele tinha mais? Ele tinha unção. O Espírito Santo estava sobre ele. O texto diz que ele estava cheio da unção de Deus. Ainda nem tinha ocorrido o derramamento do Espírito Santo, que foi lá em Atos, depois da inauguração da igreja. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Pautava na palavra de Deus, acreditava, tomava posse da palavra. E a palavra é o verbo vivo, ela é o próprio Deus. E quem valoriza a palavra está valorizando o próprio Deus. Ele é real na sua vida, então ele era cheio do Espírito Santo. O que ele recebeu? A revelação. Olha, não foi revelado lá para os fariseus, para os sacerdotes, lá da ativa, para os escribas, não foi revelado não. Foi revelado, foi para Simeão, que ele veria o Cristo do Senhor, o Messias, o ungido do Senhor. Quando fala o Cristo do Senhor, porque Cristo significa ungido, o ungido de Deus, ele veria o ungido, foi revelado para ele, e ele tinha convicção disso. O que foi revelado para você, que você tem convicção, que o seu nome está escrito no livro da vida, que você é salvo pelo sangue de Jesus, que Jesus vai voltar e você vai morar no céu? Guarda isso, guarda isso. Revelação de Deus para nós e que precisamos valorizar. Guarda isso. O mundo lá fora não tem, não acredita, mas nós acreditamos. Ele tinha direção do Espírito Santo, porque ele não estava mais na ativa, mas aqui no texto diz que ele foi ao templo. Não foi coincidência. Jesus ia ser apresentado ali, José e Maria iam levar Jesus. E ele não estava na ativa, mas o Espírito Santo inquietou. E quando ele sentiu que era o Espírito Santo inquietando, ele não ficou pensando, não vou nada, deixa quieto. Estou até na melhor idade, e essa pandemia está aí, vou nada. Tem muitos que o Espírito Santo está inquietando e ele está resistindo. Não vem. Não vem, aí não é edificado, não é fortalecido, não é alimentado. E muitas vezes ficam aquelas pessoas que, embora de idade, muitos anos da fé, mas descrentes, desanimados, problemáticos, sem convicção. O Espírito Santo moveu, falou, levanta, Simeão, vai para o templo. Ele levantou, se arrumou, foi para o templo. E ele foi para ver cumprida a promessa de Deus. Porque aí ele tomou Jesus nos braços e fez essa oração linda. Meu Deus, eu agora estou preparado. Cumpriu-se a promessa do Senhor. Oh, meu Deus, agora se o Senhor me chamar a qualquer momento, eu estou pronto, porque cumpriu a vontade do Senhor. Foi a oração que ele fez. Meu irmão, minha irmã, olha aqui que eu anotei aqui um versículo, já estou quase terminando, pastor Ida Marques. Eu anotei um versículo aqui de 1 João 3, que diz assim, qualquer que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Não vai herdar o céu quem não for santo, quem não tiver santificação em sua vida, uma vida pura, não vai. Então, o que produz santificação? A esperança. A qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo.
Qual era a esperança que fazia Simeão buscar a Deus mais e mais, e orar, e ir para o templo, e obedecer à voz do Espírito Santo, e ser cheio da unção? A esperança de ver o Messias. Qual a esperança que deve nos mover hoje, igreja? A esperança do arrebatamento, porque nós o veremos. Ele nos chamará e nós o veremos. Ou no arrebatamento, ou na chamada individual, nós o veremos. Nós temos essa esperança, nós o aceitamos para isso. Não foi para viver uma vida de faz de conta que nós o aceitamos, não. Uma vida de mais ou menos, no meio, em cima do muro, não. Foi para viver uma vida de santidade. Quem tem nele essa esperança se purifica. Porque eu quero o céu, Jesus é meu, eu sou dele, ele vai vir, eu vou com ele, eu preciso melhorar. Meu Deus, me ajuda a melhorar, eu quero, como Simeão queria ver Jesus. Nós também temos que ter esse anseio, e é essa esperança que faz você consagrar a sua vida, você dizer não para o pecado, você dizer não para a novela, seja ela qual for, e até para muitos filmes. Lembra daquele filme do Mel Gibson, filme de recorde de bilheteria, e tanta coisa, que levou tantos crentes a chorar. Mas vai fazer um estudo aprofundado sobre aquele filme, quanta mensagem subliminar, quanta coisa horrível ali. Vai dar uma olhadinha mais profundamente, para ver que nós temos que ser mais seletivos e cuidadosos com a nossa fé, e não ir embarcando em qualquer canoa. E eu fecho aqui essa palavra com o que o salmista diz no Salmo 57:7. Quando você manter viva essa esperança, essa chama ardente no seu coração, que você quer ver Jesus, você quer estar com Ele, é para a eternidade, não é só por agora, é para a eternidade. Rejeita o pecado, rejeita qualquer tipo de pecado, de coisa que desagrada a Deus. Aí você vai poder falar, porque ele lá no Salmo 57, ele estava falando de inimigo, de cilada de inimigo, mas de repente no versículo 7, ele diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Assim como Simeão diz: Senhor, preparado está o meu coração. Pode me levar, Senhor, a hora que o Senhor quiser, eu estou pronto. Oh, meus amados, vamos ter essa consciência, fazer essa oração com convicção. Senhor, não sei quando o Senhor vai me chamar,